Eu sou Luciana, eu sou arquiteta, urbanista, sou pesquisadora do projeto Biota Síntese, que está sediado no Instituto de Estudos Avançados, lá na USP. Eu vou contar um pouquinho desse projeto para vocês, um pouco das nossas discussões que estão acontecendo no desafio do qual eu faço parte. Você pode colocar no primeiro, por favor? Pode voltar. Obrigada. Queria agradecer também o convite do professor Eugênio Queiroga. Pode passar. Então, o Síntese, né, é um projeto FAPESP, e o nome, né, é Núcleo de Análise e Síntese de Soluções Baseadas na Natureza. O objetivo do projeto é apoiar o Estado de São Paulo no desenvolvimento de políticas públicas socioambientais, e a gente faz isso por meio de análise, modelagem e síntese de dados, né, predominantemente dados existentes. Então, a gente trabalha com um conjunto bastante diversificado de atores que atuam de forma transdisciplinar, colaborativa, inclusive transparente. O projeto ele é composto por 5 universidades, 7 institutos de pesquisa, 4 organizações não governamentais, 3 prefeituras e técnicos e tomadores de decisão de 3 secretarias estaduais, a Secretaria de Infraestrutura, Logística e Meio Ambiente, a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Agricultura. O projeto ele está dividido, né, em cinco desafios, a gente chama de desafios, né, os 5 grupos de trabalho, agricultura e serviços ecossistêmicos, restauração de paisagens florestais e economia de base florestal, doenças zoonóticas, prevenção de doenças urbanas e um quinto desafio que ele é transversal, né, porque dialoga com todos os outros, que é a coprodução de políticas públicas, tendo aí como pano de fundo a questão das mudanças climáticas. Pode passar. Eu vou detalhar um pouco mais o trabalho desse núcleo urbano, que é o núcleo do qual eu faço parte. Ele tem alguns objetivos, né, que é explorar de forma espacialmente explícita efeitos dos espaços verdes e azuis no bem-estar humano, promover intervenções baseadas na natureza que ajudem a controlar e prevenir doenças e melhorar a capacidade adaptativa em áreas urbanas. E o meu foco de trabalho é nesse último tema, em relação à melhoria da capacidade adaptativa em áreas urbanas, que está ligado tanto à questão da restauração de paisagens florestais, quanto à questão de doenças zoonóticas e à questão da coprodução de política. Pode passar. A equipe, a coordenação do projeto é do professor Jean-Paul Metzger, do Instituto de Biociências lá da USP. A vice-coordenação é do Rafael Chaves, que é da CEMIL, então é uma coordenação compartilhada entre academia e poder público. O professor Carlos Joly como coordenador de comunicação, o professor Guedes Parovec como coordenador de parcerias, e aí a equipe aqui do Desafio Urbano, que tem professores e pesquisadores da arquitetura, da biologia, da florestal, e 2 pesquisadoras de pós-doutorado, que sou eu e a Camila. Pode passar. A gente objetiva trabalhar com todo o estado de São Paulo, a área de estudo do projeto é o estado inteiro, mas nesse momento o desafio urbano está concentrado em analisar e trabalhar um pouco mais focado em 3 cidades, que são Paulo, Campinas e Santos, e suas regiões metropolitanas. As 3 cidades juntas somam aí quase 14 milhões de habitantes, e as 3 regiões metropolitanas quase 28 milhões, então isso é 60% da população total do estado, e 12% da população do país. Então, não é pouca coisa. E aí também a ideia de trabalhar com essas 3 cidades é trazer um pouco da discussão dos três contextos que a gente tem no estado, né? O contexto do interior, o contexto da capital e o contexto do litoral, e as suas temáticas e problemáticas específicas de cada um desses contextos. Pode passar. Dentro do desafio urbano, né, e dentro daquela pergunta, né, daquele objetivo de melhorar a capacidade adaptativa das cidades, a minha pesquisa específica é
nas soluções baseadas na natureza e intervenções urbanas para adaptação das cidades às mudanças climáticas, né? E qual que é o objetivo dessa parte do projeto? Então, vocês estão vendo que eram 5 desafios, em um desafio eram 3 objetivos dentro de um objetivo. Então, é um grande funil, assim, de um projeto que é gigantesco, né? Então, o objetivo dessa parte específica é estudar a associação entre infraestrutura verde, intervenções urbanísticas e os seus efeitos nos serviços ecossistêmicos, considerando diferentes ambientes urbanos e periurbanos do Estado, na perspectiva de mapear a vulnerabilidade climática, avaliar a adaptação e investigar a factibilidade de intervenções e arranjos urbanos que possam contribuir para a capacidade adaptativa e melhorar a qualidade de vida dos habitantes. Pode passar. E aí a gente começou o projeto querendo responder 3 perguntas. A primeira é onde estão e quem são os grupos sociais mais vulneráveis aos efeitos das mudanças climáticas, o que está sendo feito para adaptação às mudanças do clima e qual a capacidade adaptativa em diferentes escalas, e como as intervenções urbanas e as soluções baseadas na natureza podem contribuir para a adaptação em cenários futuros. E aí, logo no começo do trabalho, uma 4ª pergunta surgiu, que acabou virando a nosso primeiro foco de trabalho, que é qual o potencial da restauração florestal das áreas na interface urbano-rural, né? E essa pergunta surge muito porque os esforços de restauração, eles normalmente são feitos em áreas rurais, e é natural que seja assim, porque é ali que a gente ganha escala, né? Para cumprir todas as metas e tudo que a gente precisa restaurar no Estado. Mas onde a gente vai sentir os impactos mais intensos das mudanças climáticas é nas áreas urbanas. Então, aproximar a restauração das pessoas é algo que a restauração no ambiente rural, ela atende aquele objetivo lá, o Race to Zero, né? Que é a questão do carbono, enfim. E a restauração nos ambientes urbanos, ela é muito complexa, porque não tem espaço. Então, a gente queria entender se nessa interface entre urbano e rural a gente conseguiria aproximar a restauração das pessoas e atender aquele objetivo do Race to Resilience, que é um outro compromisso do Estado de São Paulo, impactando mais diretamente as populações urbanas. Pode passar. E aí eu vou detalhar um pouco isso, né? Então, por que pensar a restauração nessa interface, né? Primeiro, como eu falei, permite aproximar a restauração das pessoas, né, trazendo os benefícios para onde a maior parte da população vive. Então, a gente tem 84% da população brasileira urbana, 96% da população do estado de São Paulo vive em áreas urbanas. Pode passar. Quando a gente aproxima a restauração das áreas urbanas, a gente potencializa, né, os benefícios para o bem-estar humano por meio da provisão de vários serviços ecossistêmicos, muitos dos quais o Rodrigo falou na apresentação anterior. Pode passar. E aí vou numerar mais alguns aqui. Então, prevenção de inundações e deslizamento, regulação de temperatura e umidade do ar, manutenção de corredores de vento, que tem total relação com a melhoria da qualidade do ar nas áreas urbanas, provisão de serviços de recreação e beleza cênica, manutenção de mananciais de abastecimento hídrico e segurança hídrica, e produção de alimento em sistemas agroflorestais, que está ligado aí com a segurança alimentar. Pode passar. E esses 3 que eu destaco, eles têm relação mais direta com eventos extremos, então estão diretamente mais ligados à questão da adaptação, então a questão da inundação, regulação de temperatura e segurança hídrica. Pode passar. Uma outra questão que é interessante a gente pensar, que foi, né, objeto da pesquisa, da apresentação ontem da Ângela, né, a questão dos corredores, e hoje também já foi falado aqui no caso de Mogi. A partir dessas áreas, né, de interface, a gente pode ter cunhas verdes ou corredores verdes, né, que são formas de você trazer essas áreas arborizadas para dentro das áreas mais densamente ocupadas, produzindo espaços de amenidade climática e corredores de vento, que ajudam bastante na dispersão de poluentes. Lisboa, em Portugal, tem todo um planejamento urbano baseado nesse desenho dos corredores, né, para melhorar a dispersão de poluentes e o conforto nas áreas urbanas mais adensadas. Pode passar. Aqui a reserva da biosfera, que já foi mencionada, né, então também
Isso está ligado com questões climáticas globais, então aquela publicação que o Rodrigo mostrou, né, um dos trabalhos fez esse levantamento de que só na área da reserva da biosfera a gente tem de carbono estocado o equivalente a 5 anos de emissão por combustíveis fósseis do estado de São Paulo, e o que é removido pelas florestas em crescimento equivale a 36% das emissões anuais do estado, então não é pouca coisa, né, bastante significativo, pode passar. E aí os desafios ligados a essa restauração desse ambiente que não são poucos, né? O primeiro deles é o alto custo da terra, né? Essas áreas, como já foi dito aqui, são áreas de muito interesse, principalmente do mercado imobiliário, né? Para a expansão, tanto de áreas irregulares quanto de áreas regulares. Então são áreas muito disputadas. Pode passar. São espaços de disputa entre políticas urbanas e políticas de proteção ambiental. E aí, pode passar algumas imagens que ilustram, né, esse tipo de disputa. Então, nosso eterno conflito entre as áreas de proteção, as áreas de ocupação, e não só da baixa renda, pode passar, mas também, como já foi colocado aqui, né, os condomínios de alta renda, que também impactam e muitas vezes não respeitam, né, muitas das nossas legislações, enfim. Então, a gente tem questões, não só, eu trouxe essa outra imagem para apontar que a gente não tem só questão com as ocupações de baixa renda, a gente também tem questões bastante importantes com as ocupações de alta renda. Pode passar. A dificuldade, né, o desafio da heterogeneidade de usos, e aí a gente tem dos usos mais diversos nessas áreas, né? A gente teve uma expansão mais ou menos recente de muitos galpões industriais, né? Nas áreas tanto próximos ali das rodovias, né? Principalmente no eixo ali São Paulo-Campinas, mas em outros locais também. Pode passar. Áreas, a gente tem uma mistura, né, de uso aí, áreas agrícolas em algumas partes do estado, algumas cidades do estado, a área produtiva mesmo da agricultura muito próxima do centro urbano, então isso é um desafio. O que é essa área de interface, né, quando ela está muito perto de uma área de agricultura mais estrito sensu? Pode passar. A gente tem todo o contexto litorâneo, né, o adensamento que existe nessas áreas, e também a fragilidade desses ambientes, principalmente das áreas de manguezal. Pode passar. A compatibilização da restauração com outras atividades, então essa faixa, né, de interação entre o urbano e o rural, ela recebe atividades variadas, então atividades turísticas, de produção agrícola, moradia, não só moradia permanente, mas a moradia, né, as casas de veraneio ou sítios, enfim, como segunda residência. E aí, por último, o desafio da definição dessas áreas. Como é que a gente define que área é essa? Como é que a gente mapeia essas áreas? E que está sendo, né, não foi porque não está superado, um dos grandes desafios do projeto, e aí eu vou detalhar um pouquinho mais isso, pode passar. A denominação é bastante diversa, então essas áreas elas aparecem como interface, franja, urbana, áreas subúrbio, periurbano, e várias dessas diferentes nomenclaturas às vezes expressam uma certa inferioridade dessa área, então o termo mais internacionalmente conhecido é o periurbano, mas na hora que a gente fala o periurbano também, né, tem essa crítica em relação a que esse termo coloca pode denotar um pouco de inferioridade espacial dessas áreas, então será que essa área é uma área que quer virar urbana ou que vai estar destinada a virar urbana, mas ela tem dinâmicas próprias, então como é que a gente chama essa área? Então essa delimitação espacial ela é bastante complexa e existem diferentes abordagens para se fazer isso. Pode passar. De uma maneira geral, então, são áreas em disputa, com diferentes atividades, próximas de aglomerado populacional, prestadora de diversos serviços ecossistêmicos, são áreas vulneráveis aos impactos de mudança climática e de poluição ambiental, e então existe uma necessidade de um olhar e de instrumentos de gestão específicos para esse território. Pode passar. E aí o desafio de como delimitar. Próximo. Aí eu vou contar um pouco para vocês assim do que a gente investigou
de possibilidades de delimitação, e tem um trabalho bem interessante do IBGE, que é essa classificação e caracterização dos espaços rurais e urbanos no Brasil. Pode passar. E aí ele conta, né, que essa distinção, essa necessidade de distinguir campo de cidade, ela só acontece depois da aceleração da urbanização no século XIX. Antes não fazia sentido ficar diferenciando campo de cidade. E que aí, basicamente, duas aproximações surgiram. Uma é a aproximação mais dicotômica, né, que campo separa claramente campo de cidade, e isso acaba gerando uma corrente anti-urbana, né, que até traz uma visão um pouco idealizada do que é o campo e o que é a vida rural, e lamenta quando há uma conversão de área rural para a área urbana. E a corrente pró-urbana, que enxerga o urbano como progresso, como, né, o lugar a ser perseguido. É isso que a gente tem que desejar. E isso tem várias limitações, essa visão, obviamente, né, porque primeiro existem áreas com algumas dinâmicas bastante semelhantes a rurais, muito próximas das áreas urbanas e vice-versa. E esses dois polos muito estanques, eles acabam desconsiderando outras formas de ocupação. E a segunda forma de olhar isso é a visão do contínuo, né? Então, que trabalha com gradiente de mais urbano para mais rural, passando aí, né, por áreas de transição e áreas de interface. E a dificuldade desse conceito é que isso pode variar com a área do conhecimento, e aí vocês já vão entender daqui a pouco, e que também a gente precisa considerar as descontinuidades, porque não é sempre contínuo, né? Ainda mais aqui no estado de São Paulo e na nossa região metropolitana, que a gente tem interrupções, uma cidade quase gruda na outra, mas não gruda, então né, o negócio fica um pouco meio, tem ali umas descontinuidades, isso não é assim, né, bonitinho, como a gente vê nos livros. Pode passar. E aí tem várias experiências de como alguns países delimitam suas áreas urbanas e rurais. Então, aqui no Brasil, é uma delimitação político-administrativa, os municípios determinam, isso é uma prerrogativa municipal, de determinar a sua área urbana e sua área rural. E aí a gente vê, né, as mais variadas delimitações. Então, o município de São Paulo, com a área rural bastante extensa, e outros municípios muito mais rurais, sem área rural. Então, colocando toda a área municipal como área urbana, justamente para disponibilizar a área toda do município para o desenvolvimento urbano, tendo em vista que o loteamento para fins urbanos de área rural é proibido. Então, né, por que não? Vamos colocar tudo como urbano, então se quiser lotear, já está permitido. E isso gera diferentes distorções, né? A Argentina usa corte populacional para definir o que é urbano e o que é rural, a União Europeia trabalha com densidade demográfica, e com algumas questões de ocupação econômica da população. Então, por exemplo, a área rural é a área onde a população está alocada em atividades primárias, e o urbano, onde a população está alocada em atividades secundárias e terciárias. Isso não contempla a diversidade de atividades, ainda mais no mundo pós-pandemia, então que a gente tem muitas pessoas vivendo na área rural, mas trabalhando remotamente para a área urbana, então isso é bem diferente. Há questões de morfologia que a Inglaterra utiliza, e a Austrália também. E cada uma dessas formas de separar urbano de rural, ela tem, né, prós e contras, e tem as suas limitações. Pode passar. E aí, o que a gente decidiu fazer para o projeto? Né? A gente decidiu identificar o que seriam essas áreas de interface, ou essas áreas periurbanas, para o projeto Biotassíntese, né? Para o interesse de discutir o potencial de restauração nessas áreas. E até porque, se a gente fosse entrar muito nessa discussão e tentar fazer uma definição mais abrangente, a gente ia se perder um pouco nesse processo, porque é uma questão bastante complexa. Então, a avaliação que a gente fez, porque além de tudo a gente precisava de uma classificação que pudesse ser aplicada no estado inteiro. E a gente tem uma assimetria de informações entre os municípios paulistas muito grande. Então, a gente tem muitas informações para alguns municípios e uma escassez absurda de informação para outros. Então, a forma da gente classificar teria que ser algo que a gente pudesse fazer para todos os municípios, ainda que nesse momento a gente esteja mais focado, né, nas 3 regiões metropolitanas que eu falei. Então, pode passar? O que a gente decidiu usar foi o IBGE,
né? Olhar para os setores censitários, entender quais informações dali a gente podia usar para classificar essas áreas de interface. E aí, justamente porque um dos interesses, quando a gente tiver os dados do censo, também é fazer um cruzamento com essas informações, tanto de população quanto de renda, para a gente também avaliar, como a gente está lembrando do nosso objetivo nesse estudo, que é avaliar o potencial das áreas periurbanas para restauração, a gente precisa entender valor da terra, que população é essa. Então, os dados censitários iam ser fundamentais para a gente nesse processo. Então, e eu coloquei ali até agora o que a gente está considerando, porque a gente sempre, né, o Rodrigo faz parte do grupo que está discutindo isso, a gente sempre está, não, mas vamos ampliar um pouco, e se a gente considerar, então fizemos vários testes também, e aí, por enquanto, a gente está usando, o IBGE lançou, acho que 2 anos atrás, e atualizaram no final do ano passado, uma classificação dos setores censitários pela situação de domicílios da população brasileira. Então, eles dividiram aí em 9 classes. Então, área urbana com alta densidade de edificações, área urbana com baixa densidade de edificações, que inclui áreas de expansão urbana, novos loteamentos, áreas verdes desabitadas, etc. Núcleo urbano, que são as antigas áreas urbanas isoladas, e aglomerados rurais de extensão urbana. E aí, enfim, aglomerado rural, núcleo, povoado, etc., massa d'água. Então, tem várias classificações na escala do setor censitário. Então, a gente decidiu adotar isso, considerando como as áreas de interface, essas áreas urbanas de baixa densidade e os núcleos urbanos. Pode passar. Então, aqui um exemplo lá de Tapetininga, pode passar. O que seria, né, nessa classificação, o que seriam essas áreas de interface. Pode passar. Aqui é aqui, em Suzano, pode passar. O que seriam as áreas de interface, pode passar. Aqui a região metropolitana de São Paulo, né, mais o município, pode passar. E aí a gente já vê algumas limitações. Por quê? Porque o setor censitário com baixa densidade tem também no meio da área urbana. Então, sim, a gente podia ter excluído, ter refinado um pouco mais isso, mas por enquanto a gente, né, resolveu tocar, até porque a nossa escala para esse primeiro estudo é o estado inteiro, então ficar refinando isso cidade por cidade e a gente ia ficar maluco. Então, decidimos seguir com essa delimitação para fazer essa primeira análise. Pode passar. Então, isso aqui são essas áreas de interface do estado todo. Isso dá 811 mil hectares, aproximadamente, o que dá 3% da área do estado. Pode passar. E aí, quando a gente olha a composição da paisagem dessas áreas, né, 32%, com os dados do Map Biomas, né, 32% são áreas de mosaico, de agricultura e pastagem, 22% área urbana e 15% aí formação florestal. Pode passar, só citei aqui os principais, né? Olhando a dinâmica da paisagem ao longo dos anos, né? Então, desde de 88, né, que é quando começa ali a série histórica do Map Biomas até 2019, é interessante a gente notar que essa linha vermelha que vai crescendo é a ocupação urbana. E a linhazinha pontilhada que vai descendo é pastagem. Então, a gente vê que, basicamente, nesse território, as áreas urbanas cresceram em cima de pastagem e não em cima de floresta. O que foi uma coisa interessante assim, da gente verificar. Até a classe de formação florestal, ela fica mais ou menos ali, que é a linha verde no meio do gráfico, ela fica mais ou menos estável, até aumentando um pouquinho, mas o que a gente nota bem é esse cruzamento, né, entre pastagem diminuindo e área urbana crescendo. Pode passar. E aí a gente, dentro desse periurbano, desses quase 812 mil hectares, a gente definiu o que seriam as áreas prioritárias para a restauração. E aí essas áreas prioritárias incluem as áreas de risco determinadas pelo Estado, lá dados do Datagel, as áreas de proteção permanente dos corpos hídricos, as unidades de conservação de uso sustentável, as zonas de amortecimento das unidades de conservação estaduais, das que têm zonas de amortecimento, e as terras indígenas. Pode passar. Então, aqui um exemplo, né? Pode ir. Do que seriam as áreas de interface, e dentro das áreas de interface, o que seriam as áreas prioritárias. Pode passar. Pode passar. E aí, de área prioritária, a gente tem 256 mil hectares de áreas prioritárias dentro das áreas de interface. Pode passar.
E dentro desse território prioritário, que não está coberto por formação florestal, a gente tem quase 108 mil hectares. Então, a gente entende que nesse território que não estava sendo considerado para restauração para as metas do Estado, a gente tem um adicional de quase 108 mil hectares, que isso só considerando as áreas prioritárias. E aí as áreas prioritárias, elas juntam áreas que são de restauração obrigatória, né, como as áreas de risco e as APPs, mas também há outras áreas que são de restauração voluntária, né, que não são obrigatórias de serem restauradas. E aí entram as necessidades dos instrumentos, né? Pode passar. Bom, os próximos passos dessas análises é refinar os dados de desmatamento e regeneração, para a gente entender as dinâmicas que já acontecem nessas áreas, e com os dados do censo, que, quando saírem, avaliar as dinâmicas populacionais e outras características para a gente entender o que explica, né, essas dinâmicas, e também, baseado nisso, a gente pode ter uma ideia um pouco mais precisa de que tipo de instrumento a gente tem que desenvolver para fomentar a restauração nesses ambientes, né? Quais são as reais limitações e os potenciais para que isso possa ser transformado em política pública e, de repente, entrar em algum programa do Estado, como Refloresta ou outros programas. Pode ir. E aí, só um detalhe final, assim, que é um desafio da gente pensar como analisa esses territórios de borda ou esses territórios urbanos ao longo do tempo, é que eles mudam, né? Então, se a gente pensar hoje, né? Então, por exemplo, a última data que a gente analisou, 2018, imaginando ali que a área urbana é o vermelho e a borda é o cinza, né? Se a gente anda com isso ano a ano e volta lá para 85, a área urbana era menor. Então, de fato, a borda não é a borda, né? Bem colada na área urbana. O que é borda hoje, de repente, era um pouco mais longe do ambiente rural lá em 85. Então, trabalhar com esses ambientes que mudam, né? Essa área urbana que cresce, esse periurbano que anda de lugar, como é que a gente trabalha com algo que muda espacialmente ao longo do tempo? Então, a gente também está avaliando uma outra forma de fazer, que é andar com o periurbano, né? Esse limite do periurbano, ele ir se moldando ao limite do urbano ano a ano, mas esse é um belo desafio, então a gente, por enquanto, está ali no primeiro, na primeira abordagem. Acho que é isso. Obrigada.